Lembrando que vocês que estão aqui, que ainda não são inscritos no canal Arte Agora, vem aqui embaixo, ó, inscreva-se, né? Clica aí no botãozinho vermelho. Se caso você já é inscrito, ótimo, maravilhoso. Mas confere se no joinha você já clicou e ele ficou azul, né? Então, clica nele aí para curtir, né? E lembra-se de compartilhar essa live. Você tem que compartilhar, gente, para que mais pessoas tenham acesso a esse material. Nós estamos começando mais um programa Arte Agora, aqui no canal Arte Agora, e hoje nós vamos receber e conversar com o escritor Lucilo Varejão Neto, que é um dos ícones da cultura pernambucana, e tem muita coisa para contar, e ele vai, enfim, falar da sua trajetória, falar do conjunto das obras literárias e das obras culturais que compõem a sua história. Lucilo, ele foi presidente da Academia Pernambucana de Letras, foi presidente da Academia Recifense de Letras, enfim, é uma pessoa que tem uma bagagem espetacular, e ele já está na nossa antessala, já está fazendo as suas conexões. Então, pronto, abriu. Lucilo Varejão, tudo bom? Veja, ele não está abrindo aqui. E tem uma coisa aqui: this meeting is being recorded by the host or a participante. E não sai da frente, eu não estou vendo sua cara. Mas eu estou vendo você, estou achando ótimo. Nós estamos, Lucilo, vivendo uma fase muito interessante, porque eu estava contando para os nossos acompanhantes, as pessoas que acompanham o canal Arte Agora, que conversar com você é um ato muito, muito importante, é um ato muito agradável. E falei da sua experiência de vida, falei não apenas no ponto de vista cultural, mas como escritor, como um homem público, né? E também a sua trajetória de vida. E para a gente não... E eu estou louco para ouvir você. Vou fazer uma pergunta, Lucilo, para a gente começar. A pergunta é uma que eu faço a todos os nossos convidados. Já? Podemos, sim. Então, fazer uma pergunta, é uma pergunta tradicional que eu faço aos convidados. Ela tem dois objetivos, como você já sabe. Um objetivo é contextualizar a presença do convidado no programa. E o segundo objetivo é contextualizar, fazer o registro histórico da passagem do convidado no canal. E a gente faz isso com uma pergunta. Lucilo Varejão Neto. Quem é Lucilo Varejão Neto? Boa noite aí, Alexandre. É um prazer imenso estar no Arte Agora. É apenas um pouco delicado falar de si próprio, mas a vida de escritor é uma vida pública. Então, as biografias, não é? Os leitores sempre gostam de tomar conhecimento de determinadas coisas que aconteceram na vida de quem escreve. Antes de mais nada, não é? Eu tenho um espírito olindense. Espírito no sentido de sentimento. Eu tenho um sentimento de olindense porque Olinda é realmente, não é, a terra da arte, da cultura, da beleza, da história do nosso país. Então, esse sentimento de olindicidade é uma coisa que me toca profundamente. Antes de mais nada, eu sou escritor, mas também associado à minha vida profissional, que foi dividida em duas vertentes. Durante muitos anos, não é? Praticamente mais de 40 anos, eu fui professor. Eu digo fui porque, no momento,
eu estou aposentado. E também pratiquei um pouco da minha advocacia durante mais de 2 dezenas de anos. Mas é a vocação literária que realmente me atraiu. Então, o que eu posso dizer é que os livros fazem parte de toda a minha formação. Aliás, eu costumo muito dizer que a vida de escritor não é uma vida tão fácil, porque tem-se uma mentalidade de que o indivíduo que trabalha é aquele que carrega um saco de 60 quilos na cabeça. Mas, na realidade, o ofício do escritor, muitas vezes, é prazeroso, mas é também muito desesperador. Eu digo desesperador porque não existe maior drama de que o escritor se debruçar diante de uma página em branco e, muitas vezes, por mais esforço que ele faça, muitas vezes ali não sai nada. Já, entretanto, há dias que você senta-se e de uma só canetada você escreve várias páginas e muitas vezes não precisa nem remendar aquilo que fez, porque fluiu tão naturalmente. Mas o que é um escritor? Escritor é o homem que tem uma vida toda dedicada aos livros. Eu sempre costumo dizer também que não se forja escritor de fim de semana. Escritor não é passatempo para aposentado. O indivíduo que é escritor, ele tem uma vida voltada para os livros. Quer dizer, toda a sua formação leva anos e esta formação nunca está concluída, porque não há um escritor que não tenha uma boa biblioteca e que diariamente faça as suas leituras. Eu, por exemplo, eu tenho determinados períodos da minha vida em que eu pego um livro às 7 horas da manhã, quando possível me deito numa rede ou num bom sofá, e às 5 horas, 6 horas da noite, não é? Eu concluo a leitura deste livro. Logicamente, há outros volumes que às vezes exigem um pouco mais de tempo, não é? Devido ao número de páginas. Mas esse livro médio que nós conhecemos, eu sempre, em 24 horas, eu faço a leitura deles. Então, a leitura diária me é já um hábito, não é? E isso é uma constante. Inclusive, a minha mesa de cabeceira, ela tem alguns volumes e eu não durmo sem antes ler algumas páginas, até que o sono, não é, me absorva, porque quando o sono não chega, eu continuo fazendo minhas leituras e faço com imenso prazer. Eu sou um homem que durmo pouco e aproveito, então, o silêncio da noite também para me dedicar aos livros. Agora, veja você o seguinte. Infelizmente, a gente tem que se ocupar para poder sobreviver. Então, durante muitos anos, o meu período de trabalho já chegou, já houve dias em que eu dava até 16 aulas por dia. Você imagine, não é? A roda viva. Saía de um colégio, ia para a universidade, voltava para outro colégio à noite. Então, às vezes, não é? Dava aula de 7 da manhã às 10 da noite. Só o sábado e domingo para preparar minhas aulas e fazer minhas leituras necessárias. Então, você veja o seguinte, não é?
Isso é o que se chama a sobrevivência do escritor. Quer dizer, a gente é obrigado, não é, a sacrificar um pouco essa vida literária, não é, para poder estar, não é, na vida profissional, que é a sua sobrevivência do dia a dia e a sobrevivência da família. Agora, veja você também, além dessas atividades que eu tive durante muitos anos, durante alguns anos, aliás, não vamos dizer muitos, eu sempre estive muito ligado à Olinda, não é? A Olinda sobre o aspecto de dedicação à cidade. Eu, durante quase 25 anos, eu fui presidente do Conselho de Preservação dos Sítios Históricos, não é? E que era, e ainda hoje funciona, é uma sociedade mista de técnicos, não é? E que se analisa todos os problemas que dizem respeito à cidade histórica de Olinda. Também, durante algum tempo, eu assumi a Secretaria de Cultura do município. Olinda, como a gente sabe, é uma cidade muito rica. Se você viaja os outros estados, vai a determinadas cidades, você lá tem uma atividade folclórica característica, você tem uma manifestação cultural em uma outra cidade, em um outro estado, 2 ou 3, mas em Olinda você tem todas reunidas. Então, além de ter o quê? Sem vergonha desse exagero, mas Olinda tem o maior carnaval do mundo. Um carnaval que congrega, não é, sempre em torno de 2 milhões de pessoas, a 3 milhões, não é, durante os 4 dias de carnaval. Impressionante, porque são milhares de orquestras, são milhares de conjuntos de frevo, são milhares de troças, enfim, tudo que você imaginar, você tem no Carnaval de Olinda, e que, aliás, é um carnaval espontâneo, não se paga nada. A prefeitura apenas coordena o básico, porque é o próprio povo, na sua manifestação espontânea, que vai para a rua e que faz a festa. Então, tudo isso faz parte, não é, da formação do homem, da formação do indivíduo. E isso Lucilo, leva... a sua disposição está tão agradável que eu já fui tentado vamos dizer assim, a remeter você um pouquinho mais no passado, mas eu fiquei quase que intimidado, né? Porque, na realidade, mas como eu falei antes, tá certo? Você consegue impregnar as coisas que você fala com coisas de uma forma tão agradável que a gente vai ouvindo, e é como se fosse uma espécie de canto da sereia. Você, às vezes, quer falar, mas é melhor, prefere não falar. Mas, Lucílio, eu tinha algumas curiosidades. Você falou que é uma pessoa de Olinda. E aí eu queria saber como é que era o Lucilo menino. Eu não sei exatamente se você tinha apelido, tá certo? Eu não sei exatamente como é que era isso. Mas o Lucilo, ele foi levado a estudar direito. Como era que ele estudou no São Bento? Em Olinda tem alguns colégios tradicionais, né? Como é que é? O Lucilo, eu queria que você falasse um pouquinho do Lucilo antes da universidade, né? Para a gente poder ter um conjunto assim mais... Como é que é aquilo? Porque essas viagens ao passado são muito boas, né? Porque a gente começa a lembrar de coisas que, rapaz, nem sabia como é que era a vizinha, como é que era a professora, como é que era o Lúcio lá de trás. Veja você o seguinte, eu sou fruto da escola pública. Eu me refiro à escola pública no tempo que a escola pública era uma escola respeitada. Infelizmente, hoje é uma escola
avacalhada, a começar pelos vis salários que se paga aos professores. Então, veja, eu fiz meu ensino primário, meu curso primário, no Grupo Escolar João Barbalho, que era uma das mais reputadas escolas, não é, para quem iniciava, não é, o seu curso, na época chamado de primário. Depois, prestei um exame de admissão para ingresso numa das escolas mais respeitadas de Pernambuco, que era o Colégio Estadual de Pernambuco, o antigo Ginásio Pernambucano. Para você ter uma ideia do que era o Ginásio Pernambucano, colégio esse onde fiz todo o ginásio e passei para o curso clássico, porque na época havia curso científico e clássico. Eu, como não sei somar um e um, eu sempre gostei das letras, não é? Do estudo da filosofia, da história. Então, eu fiz o curso exatamente que era o curso, não é, clássico. Para você ter uma ideia, como eu ia dizendo, o ginásio pernambucano era formado, na sua maioria, por grandes nomes de professores catedráticos. Ora, o que era um professor catedrático do ginásio pernambucano? O ginásio, antigamente, o Recife não tinha universidade. Então, os professores do ginásio, para ser catedrático, eles apresentavam uma tese e faziam a defesa da tese, como são hoje os concursos das universidades. Então, disputava-se aquilo diante de uma banca, etc. E se você for ver os nomes que formaram, não é, o ginásio pernambucano, você vai encontrar quem? Não é? Um Manuel Corrêa de Andrade, um Hilton Sete, um Amaro Quintas, uma Bernadette Pedrosa, um Lucilo Varejão Filho, não é? Quer dizer, um Geraldo Lapenda. Não é? No meio desses, você tem um que foi reitor da Universidade Federal posteriormente, não é? Você tem alguns, não é, que, reunidos, formaram a Faculdade de Filosofia, que fez parte da formação da Universidade Federal. Então, depois, esses professores passaram para a Universidade Federal, não é? Logicamente, através de concurso também. Então, veja você, e naquela época, os salários dos professores catedráticos eram iguais, não é? Na época, até a juízes da capital. Hoje, você veja quanto ganha um professor do ginásio pernambucano e quanto ganha um juiz da capital. Quer dizer, a desvalorização, o desrespeito à cultura, ao ensino, não é? Isso, depois de alguns governos para cá, começaram a defasar e avacalharam tudo, como eu acabei de dizer. Quer dizer, falta respeito. Como é que um país pode se desenvolver se não investe na educação? E um dos pontos principais para investir na educação é remunerar, não é, honestamente, o professor. Ora, o professor hoje não lê, o professor tem um tal de livro do professor que já vem tudo mastigado, se responder diferente não vale porque não está no livro. Não é? Eu não sei atualmente se essas coisas todas já mudaram, mas, de todo jeito, dentro dessa história, não é, da escola pública em Pernambuco, é um problema sério. Eu me lembro que, naquele tempo, não é, a grande disputa era por uma vaga numa escola pública, na escola normal, no ginásio pernambucano, porque essas escolas eram aqueles que melhor preparavam os estudantes e,
os primeiros lugares dos vestibulares feitos em Pernambuco eram todos de alunos dessas escolas públicas. Hoje, a gente não sabe nem se tem aluno de escola pública sendo aprovado nessas principais universidades nossas. Quer dizer, falta um respeito muito grande ao professor, à carreira do magistério, à educação, porque eu não acredito em desenvolvimento se não houver uma formação básica do homem, não é? Aqui, se não houver essa formação dessa juventude. Está aí hoje, não é? Milhares de jovens jogados aonde? Jogados na marginalidade, jogados nas drogas, porque a cabeça está vazia. Quer dizer, se você tiver escolas de tempo integral, não é? O estudante estuda, tem as salas, tem os laboratórios, quer dizer, isso não é nenhuma gentileza governamental, isso é uma obrigação, não é? Para com a nossa juventude, porque, afinal de contas, o desenvolvimento de um país tem de passar pela educação do seu povo. Principalmente essa violência que nós atravessamos, mas é consequência da falta de educação. Também, eu não quero resolver o problema, que não é minha área, mas também, não é? Isso tem o seu poder de culpa aí nesse aspecto. Então, veja, saído então do ginásio pernambucano, prestei vestibular na Universidade Federal para Direito e na Universidade Católica para o curso de Letras, porque não se pode cursar duas universidades federais. Ora, fui aprovado em Direito na Federal e fui aprovado em Letras na Universidade Católica. Fiz os dois cursos, depois, em escritório de advocacia, inclusive, cheguei a ter um escritório também com mais 3 advogados, não é? Advogamos durante alguns anos, mas, ao mesmo tempo, eu já escrevia. Não é? Um grupo de amigos criou uma revista chamada Ideias, dentro da Faculdade de Direito, onde eu também rabisquei alguns pequenos artigos para publicação nessa revista. Então, minha vida começou, eu não andava que não tivesse um livro na mão, embaixo do braço ou na minha pasta, porque meus intervalos entre uma coisa e outra era para preencher com as minhas leituras. Infelizmente... Então, que você publicou o primeiro livro quando já ensinava na universidade e estava no escritório de advocacia. Então, me parece que esse foi o seu debut no mundo da literatura, é isso? Não. Eu era estudante ainda, Estudante não foi ainda. Livro, foi artigo. Foi artigo Sim, que a gente publicava na revista ainda, como estudante de Direito, etc. e tal. Né? Mas depois que eu deixei, então, as universidades, iniciei minha vida de magistério associada à advocacia, não é? Durante alguns anos. Então, o que é que acontece? Também, alguns anos depois, convivendo com diversos intelectuais e escritores, eu fui convidado a participar de algumas associações literárias, como a Academia de Letras e Arte do Nordeste, a Academia Olindense de Letras, o Instituto Histórico de Olinda, a Academia Recifense de Letras. E, bastante tempo após, não é? Eu concorri a uma vaga na Academia Pernambucana de Letras, academia esta a qual eu já fui presidente, não é? E ainda hoje pertenço a essas associações. Paralelamente a todo esse meu trabalho, não é? E a essa atividade literária,
sempre fiz palestras em participação em os mais variados setores. Encontro de escritores, fliportos, grupos de estudo, feiras literárias, encontros de academia, não é? Essas coisas todas eu sempre tive uma vida muito ativa. E, a partir daí, fui, então, publicando, não é, as coisas que eu ia, não é, escrevendo. Então, hoje, eu tenho um certo número de obras publicadas, não é, de trabalhos, e que, com certeza, agrada àqueles que fazem literatura. Para você ter uma ideia, agora mesmo, nessa pandemia, eu consegui escrever 4 livros. Não é? Quer 4 dizer, livros? 2 foram mais simples, porque eu fiz uma junção de tudo que eu havia, quer dizer, esse não foi propriamente escrever, eu fiz um remanejamentos de coisas que estavam esparsas em várias revistas e coisas diferentes, e publiquei agora todos conjuntamente com o nome de Tempo e Memória. Na Academia Pernambucana, o que é que fiz? Teve agora o centenário de Lucilo Varejão Filho, que foi o acadêmico que me precedeu, de quem eu ocupei a vaga após a sua morte, e agora, em 2021, foi o seu centenário. Então, a Academia prestou uma homenagem ao Lucilo e eu publiquei, não é, um pequeno livro intitulado Primeiro Centenário de Lucilo Varejão Filho, em que tem uma apresentação minha e uma saudação de Luzilar Gonçalves Ferreira. Ao lado disso, eu estou agora mesmo enviando, aliás, tem um que já foi aprovado no conselho editorial de uma determinada editora, que é Albert Camus, Humanismo e Política, em que eu faço uma análise de praticamente quase toda a obra de Camus, em que eu atravesso o seu combate contra o fascismo e o nazismo, em que eu mostro as posições de Camus diante da guerra da independência da Argélia, não é? Que foi uma batalha atroz, não é? De muito sofrimento para os franceses. Não é? A literatura francesa sempre me atraiu. Então, devido a isso, eu estou também com um livro que devo estar publicando logo mais, que chama-se Viagem ao Prazer. O que é isto? Eu aproveitei também a pandemia agora para reler poetas, não é, do meu agrado, e fiz umas seleções de poemas, não poemas grandiloquentes, não poemas filosóficos, não grandes odes imensas que retratam grandes heroísmos, grandes coisas, não poemas cheios de figuras mitológicas, mas poemas simples, de leitura leve e agradável. E ali eu teci umas informações sobre o autor e alguns comentários, quando for o caso, e ficou um belo livro. Então, quer dizer, como você vê, nesses 2 últimos livros agora, a literatura francesa sempre me atraiu. Não é? Eu vivi durante 7 anos, não é, na França, entre Paris e Clermont-Ferrand. Não é? Fiz o meu mestrado, fiz meus créditos de doutorado, não é? Fiz um DEA em literatura moderna. E então, o que é que acontece? Todo esse período me ajudou a despertar, não é, mais ainda, a descobrir nomes importantíssimos da cultura francesa, porque, queira ou não queira,
A cultura francesa é de uma riqueza imensa. Eu, por exemplo, eu tenho uma grande influência, não é, da lógica da cultura francesa. O francês sempre é aquele sujeito muito metódico, não é? Se você vai escrever uma história, você tem um começo, um meio, um fim, quer dizer, você tem toda uma sequência lógica, não é? Quando, na verdade, hoje há uma mistura muito grande, se mistura muito conceitos de um Barthes, de um Lacan, de um Deleuze, né? Coisas que dão um nó, muitas vezes, ali para o leitor, que precisa que ele seja conhecedor dessas coisas todas, não é? Para poder destrinchar aquilo. Quando a literatura tem de ser uma coisa agradável. Eu leio tudo isso, mas tenho também minhas preferências, né? Logicamente, porque qualquer livro que seja, eu tenho uma biblioteca razoável, né? Eu não preciso ir a uma biblioteca para ler determinado livro, eu tenho tudo aqui ao alcance do dedo, pelo menos o que me desperta, a não ser as novidades, que de vez em quando eu estou também adquirindo algumas novidades para não ficar tão fora do contexto. Mas o que eu quero dizer é que essas leituras são coisas prazerosas, porque muitas vezes, quando eu pego um livro e o camarada começa a fazer laboratório na minha cabeça, eu não vou quebrar a cabeça com aquele texto dele. Eu boto o livro dele de lado, eu já tenho outro aqui, onde eu começo a ler e termino. Porque tem camarada que, às vezes, dá um nó no que ele quer dizer, porque ele não sabe, às vezes, nem como terminar. Então, repete, passa por cima. É um negócio terrível. Então, eu não estou aqui para servir de laboratório para ninguém. Quer dizer, quando o camarada é realmente um grande escritor, não é? Então a gente lê, pô, não importa o número de páginas, tem um grande prazer, que beleza. Não é? Embora a gente conheça muita gente que é mais leitor de prefácio e conclusão, e depois diz que lê o livro. Quer dizer, isso é muito comum a gente encontrar, não é? Leitor desse tipo. Não é? Mas se você aperta um pouquinho mais, o sujeito sai pela tangente, porque ele realmente não leu aquele trabalho. Não é? Foi desmascarado. Durante muito tempo tem gente que pula as descrições, pula as narrativas, pula as coisas, só para acabar logo e dizer que leu. Não é? Aliás, tem gente, não é, que lê o livro pelo tamanho do livro. Aliás, isso eu sempre aconselho aos amigos que têm dificuldade em ler. Não é? Ah, mas esse livro é muito grosso. Agora mesmo eu estou lendo um trabalho aqui que tem quase 700 páginas e estou terminando já, porque tomo minhas doses homeopáticas todo dia e é um livro extraordinário, não é? Que é um livro que trata da trajetória dos intelectuais franceses durante um certo período recente da história moderna. E tem gente que diz, esse livro é muito grosso, mas aí eu digo, meu caro, faça o seguinte, comece pelo mais fino, você vai gostando, depois você entra no grosso. Quer dizer, é uma forma de despertar, não é? As coisas têm de ser o prazer da leitura. Falando em prazer da leitura, eu hoje mesmo comecei a ler um livro interessante, que é Le Plaisir du Texte, quer dizer, O Prazer do Texto, de Roland Barthes. É um livro que foi escrito aí nos anos 75, 74, por aí, não é? E eu estou descobrindo uma série de coisas interessantes. Então, quer dizer, a minha vida é uma vida de leitura e de escrita. Ô, Lucilo, você lembra quantos livros você já publicou? Isso é uma pergunta que dificilmente você lembra. Olha, eu é muita coisa. Talvez uns 12 ou 14 livros, mais ou menos. É muita coisa, é muita coisa, é muita coisa. Ô, Lucilo, e você? Eu sei que você gosta muito de ensaio.
mas você também você escreve de tudo, né? Você gosta de escrever, você gosta de ler e gosta de escrever. Das coisas Olha, que você escreve, você prefere o quê? olha, eu gosto muito do ensaio, porque o ensaio ele lhe abre o caminho de você poder dissertar sobre assuntos que lhe interessam, não é? Você pegar um escritor, analisar determinadas coisas, etc. Então, isso é muito bom. Mas eu tenho também livro de contos, não é? Eu tenho um trabalho muito interessante, que esse, por sinal, eu publiquei na França e depois trouxe aqui para o Brasil e publiquei pela editora universitária, uma edição bilíngue, não é? Eu tinha redigido esse trabalho em francês e aí preparei a tradução e fiz um trabalho bilíngue, não é? Que se chama De Meursault a Meursault. São dois romances de Albert Camus, A Morte Feliz e O Estrangeiro, em que peguei os dois romances e fiz uma comparação material de passagens e coisas comuns que tem entre um e outro romance. Camus escreveu o primeiro, não ficou satisfeito, deixou para lá. Aí fez O Estrangeiro. Depois, postumamente, não é? Publicaram, então, A Morte Feliz, e que é um romance extraordinário, quer dizer, é aquele eterno problema do homem que é a busca da felicidade. Não é? Nós vivemos num mundo em que quem não é feliz está bebido. A vida já é muito amarga para o sujeito não procurar a É, felicidade. Então, a vida é muito amarga. Ô, Lucilo, e dessas, você tem a sua experiência na vida pública é muito densa. Eu lembro, e você já falou aqui, da sua experiência à frente da Secretaria de Cultura de Olinda. E você também falou que Olinda realmente é um grande desafio, porque Olinda não é, Olinda é Olinda. Pronto. Se alguém quiser saber o que é Olinda, Olinda é Olinda. Olinda é uma cidade, para quem não sabe, que a sua época ela teve uma importância mundial tão grande quanto, eu não diria Paris, mas tão grande quanto o patrimônio da Porto, quanto humanidade, né? exatamente, né? Então, também, naquela época, Lucilo, e Olinda também é um fervilhar de arte, é um fervilhar de arte. Olinda, ela assiste e estimula a convivência das diversas linguagens artísticas, né? Então, são poetas que convivem com artesãos, com músicos, enfim, né? Eu queria que você falasse um pouquinho, Lucilo, da cultura em Olinda sob a ótica de Lucilo Varejão Neto, né? Porque Olinda, por Olinda, cada um tem sua, mas eu queria que você falasse um pouquinho de Olinda sob o seu olhar. Veja você o seguinte: os invejosos dizem que Olinda é uma cidade dormitório, devido à proximidade com o Recife. Mas, na realidade, quando você transita numa rua daquela, às vezes um pouco deserta, não é? E que você vê aquelas janelas fechadas, pode ficar certo que por trás dessas janelas estão pessoas trabalhando, estão bordadeiras, estão artesãos, estão músicos, estão poetas. Quer dizer, Olinda, uma casa sim, uma casa não, você tem um artista trabalhando, ou mais do que isso. Então, Olinda é esse fervilhar de cultura, não é? É esse fervilhar de cultura. E indo à literatura, você encontra, por exemplo, os romances olindenses do velho Lucilo Varejão. São três romances extraordinários para retratar a vida de uma cidade que parece que parou no tempo. Quem lê esses romances de Lucilo escrito há 100 anos atrás,
não é? Parece que está vendo a Olinda de hoje. Não é? Porque você veja o seguinte, as mesmas criaturas que vão para a igreja no período da Semana Santa para vestir os santos são os mesmos que no período do Carnaval vestem os participantes das fantasias, com suas fantasias para as troças, para os desfiles. Quer dizer, você tem o sagrado e o profano muito unido, faz parte da formação do povo, não é? Você não deixa de encontrar os tipos populares, um bêbado conhecido, um doidinho qualquer que todo mundo conhece, não é? Um viciado qualquer. Quer dizer, você, em Olinda, não é? Você tem figuras muito particulares, como também, não é? Como toda cidade provinciana, você ainda tem as grandes línguas, não é? Que cuidam da vida alheia e que é uma coisa muito interessante. Então, você lendo os romances olindenses, você vai encontrar tudo isso. Você tem, por exemplo, um livro de Hilton Sete chamada Penitência, ou é Sagrada, como é o nome? É alguma coisa, eu até escrevi sobre ele, não é? Acho que é Sagrada Penitência, alguma coisa dessa. Mas é outro livro magnífico, porque Hilton Sete também morou em Olinda, conheceu Olinda e escreveu sobre Olinda. Então, você veja, Olinda é uma terra, não é, de pintores, de escritores, de músicos, de artesãos, de artistas dos mais variados. Quer dizer, você tem Olinda exatamente como essa capital da cultura de Pernambuco. A rigor, eu vou um pouco mais adiante. Quem sou eu para opinar sobre esse tema diante de um dos maiores secretários de cultura que Olinda já teve, né? Mas eu acho que Olinda é capital de cultura do Brasil, porque Olinda consegue, ela consegue colocar as pessoas para ver coisas que ninguém... A música, né? Hoje, quando a gente começa a... Eu estava vendo, Lucila, um programa desses que fazia reminiscência, né, do Carnaval, por conta desse marasmo provocado pela pandemia. Rapaz, quando tocava o frevo de Olinda, frevo de Olinda, as pessoas pulavam, e aquilo era em São Paulo. Quer dizer, era Olinda, tinha jogado Alegria Olindense em São Paulo, né? Naturalmente em São Paulo, porque lá tem muito nordestino, essa coisa toda, né? Mas, quer dizer, Olinda transborda. Olinda, não sei, Olinda é um vulcão de alegria, Olinda é um vulcão de arte, de cultura, de entusiasmo, é outra coisa, é outra coisa. E a gente começa a ficar até com um pouco de... Porque esse pessoal tem inveja da gente, né? Diz, Olinda não, Olinda... Começa a dizer como se não fosse valer. Agora, Lucilo, ao longo dessa nossa conversa, você já falou em dois personagens que eu acho que são dois ícones da cultura pernambucana. Eu estou conversando agora, neste momento, com Lucilo Varejão Neto. Há poucos instantes, Lucilo Varejão Neto falou do centenário que foi comemorado no ano retrasado na Academia Pernambucana de Letras de Lucilo Varejão Filho. O ano passado, foi novembro agora. Novembro agora, né? Novembro e passado. Lucilo falou, em novembro passado, né? O centenário de Lucilo Varejão Filho. E acabou de falar um outro personagem igualmente importante, que é o velho, palavras dele, aspas, o velho, fecha aspas, Lucilo Varejão. E aí, Lucilo, eu queria que você comentasse um pouquinho o que é fazer parte dessa corrente de cultura que começa com Lucilo Varejão, passa para Lucilo Varejão Filho, chega em você, Lucilo Varejão Neto. Como é que é essa engrenagem? Como é que essa... O que você comentasse um pouco sobre isso? Alexandre, é uma coisa muito interessante. O meu avô, Lucilo Varejão, escrevia muito em jornais, foi crítico de arte também, não é? Além de ter
romances, não é, importantíssimos, que, inclusive, hoje fazem parte, não é, de todas essas enciclopédias literárias do Brasil. E a casa de Lucílio Varejão, o meu avô, era uma casa que, nos fins de semana, tinha uns almoços, não é? Bem visitado, em que escritores, poetas, músicos, pintores, todos esses frequentavam a casa do meu avô. E meu avô tinha uma biblioteca imensa, imensa. Além de escritor, era também professor de literatura francesa, como eu sou, não é? Meu pai também professor de literatura francesa e que tinha, ainda me lembro, na nossa casa, na infância, uma belíssima biblioteca, em que muitas vezes eu passava a tarde, sempre ele saía para trabalhar, e eu ficava no seu birô, manuseando alguns livros, não é? Para descobrir uma série de coisas. Inclusive, me lembro muito que eu gostava também, muitas vezes, do dicionário Larousse, porque ele era em cores, tinha as bandeiras do mundo, tinha desenhos, então eu via como determinadas coisas se dizia em francês. Quer dizer, então, tudo isso, não é? Essa biblioteca foi realmente muito enriquecedora para mim, para descobrir os primeiros nomes. E, a partir daí, não é? Eu também, como disse, eu tenho uma modesta biblioteca, embora eu tenha doado vários livros, ainda tenho mais ou menos uns 7.000 livros aqui comigo, não é? Porque eu doei uma boa parte. Mas, então, quer dizer, o avô, meu pai e eu nos criamos praticamente dentro de biblioteca e convivendo com artistas e escritores. Há uma coincidência muito grande. Meu avô foi membro da Academia Pernambucana de Letras. Alguns anos depois, meu pai foi membro da Academia Pernambucana de Letras. E alguns anos, e poucos anos depois, eu sou membro da Academia Pernambucana de Letras, o que é uma coisa única na academia. Nunca na história da academia você teve avô, filho e neto, não é? Como membros da academia e fazendo exatamente, não é? O seu trabalho literário. Quer dizer, isso é uma coisa que está registrado, inclusive, nos escritos de Rostam Paraíso. Então, você veja, essa convivência me deu, desde menino, não é? A intimidade com os livros. E, a partir daí, eu não me lembro, eu me lembro que, menino, meu pai, quando chegava, me trazia livros de presente. Minhas primeiras leituras, o que foram? Era As Aventuras de Tarzan. Havia uma coleção do Edgar Rice Burroughs, não é? Que é Aventuras de Tarzan. Então, eu li tudo aquilo que ele me trazia, aquilo, não sei, parece que vendia em banca de revista, e eram livros maravilhosos. Não é? Eu era leitor, na época, do Flash Gordon, porque era uma coisa... Até o próprio Jornal do Comércio publicava as histórias de Flash Gordon colorido, páginas inteiras, não é? Coisa que a aventura do espaço, ninguém pensava nem que isso seria uma realidade hoje. Quer dizer, então, eu ainda me recordo de um livro que eu li chamado Velhos Azulejos, eu ainda menino, de Mário Setti. Velhos Azulejos tem uma história que o título, se não me engano, é Como São Lindos os Urubus. Eram lavadeiras na beira do rio Capibaribe, todas lavando roupa, e o filho da lavadeira chega assim e diz: olha, mamãe, como são lindos os urubus, não é? Eles voando, fazendo as acrobacias, etc. Mais tarde,
os urubus descem e vêm beber água na beira do rio. Quando o menino vê aquilo de perto, disse: mamãe, como são feios os urubus. Então, veja, histórias desse tipo que eu guardei, não é? E que eu li isso, menino, é um livro que talvez hoje não se encontre em canto nenhum, talvez, não sei se a biblioteca da academia tem isso, Velhos Azulejos. Não é? Então, são coisas dessas. Quer dizer, eu nasci com livro. E a partir daí, né, Machado de Assis, para mim, ainda é o maior escritor brasileiro. Não se pode ler ou escrever sem ter lido Machado de Assis. Eu acho que Machado de Assis é o pai de tudo. Machado de Assis é uma pessoa indiscutível. Não se pode ter deixado de ler. E ainda tem uma coisa. Machado é de uma atualidade impressionante. Impressionante. Outro dia eu estava lendo umas crônicas de Machado, não é? E parece que Machado estava acreditando nesse Brasil de hoje. Então, quer dizer, eu nasci com isso, com livros, me criei com livros, hoje ainda estou com livro e acho que vou morrer com livros, não é? Porque agora mesmo eu estou aqui com você, mas eu estou diante de uma impressora de livros, de manuscritos e coisas, não é? Que eu estou sempre fazendo minhas anotações, porque eu gosto de registrar. E, no fim, depois, aí, às vezes, aquilo me parece interessante, eu digo, sabe de uma coisa? Eu vou publicar isso. Eu vou escrever, né? Lucilo, nós estamos vivendo uma época muito difícil. Quer dizer, eu não digo nem difícil, uma época diferente. Nós somos mais ou menos contemporâneos, temos uma idade parecida, e aí nós estamos vivendo a fase do surgimento de inovações tecnológicas que já vem provocando alguma modificação muito grande na cultura, na literatura, na arte, de modo geral. No nosso caso específico da literatura, são os livros digitais. Né? Os livros digitais, que a leitura digital ela é um crescimento avassalador, mas a nossa geração, me parece que ainda reluta um pouquinho em aceitar os livros digitais. Acontece que, em 2000, houve o triste advento da pandemia de coronavírus no mundo. E esse advento da coronavírus surgiu e impôs uma espécie assim de novo normal. Que é o novo normal, que a gente não sabe nem o que é isso, novo normal, né? Mas o fato é que começaram a surgir as reuniões à distância. Você vê essa nossa conversa se insere nesse contexto, né? Então a tecnologia passou a ter uma influência muito grande nas nossas vidas. Agora, não foi somente isso. A tal da pandemia, ela conseguiu afetar alguns dos elementos mais importantes para a criatividade, que são a ameaça à morte e as ameaças à liberdade. Nós, quando saímos de casa, nós saímos mascarados, né? Procuramos evitar o contato com as pessoas que estão, enfim, de alguma forma podem representar algum tipo de risco sanitário. E eu vejo, eu fico imaginando, Lucilo, o caso das mocinhas, as meninas, né? Que tem aquele rostinho todo bonito, elas passam o batom, né, para ficar com um sorriso mais exuberante, mas quando vão às ruas, elas cobrem aquilo com a máscara. Então, eu fico na certeza de que elas prefeririam ir com o sorriso à mostra, mas elas cobrem o rosto com essa máscara porque sabem que é importante para preservar a saúde. Então, de um lado, eu vejo, do lado da pandemia, essas ameaças à vida. Todos nós sabemos que podemos mudar de plano uma vez infectados pelo coronavírus. A gente sabe disso. A liberdade, a gente não pode sair de casa quando quer, enfim, o regime de convivência mudou. E, ao lado disso, nós estamos assistindo também uma revolução tecnológica. Eu queria saber a tua opinião em relação à conjunção desses dois fatores. Os fatores que decorrem da pandemia e os fatores que decorrem da revolução tecnológica. A conjunção disso no mundo da arte e da cultura
No seu entendimento, para onde é que está indo com relação a isso? Veja você, a gente vive hoje num mundo da modernidade, não é? A ciência tecnológica está muito avançada. Mas aí eu pergunto, será que o livro de papel vai realmente acabar? Essa é uma dúvida que eu tenho. Porque você imagine, eu agora estou aqui, por exemplo, eu posso estar com um livro aberto aqui na minha tela. Mas se faltar energia, como é que eu faço? Quer dizer, se o indivíduo vai ao banheiro, ele vai levar o computador? Se você vai para a cama, você vai ficar com o computador virado na cara? Você sai, você leva o computador debaixo do braço? Quer dizer, o livro ele tem várias vantagens, o livro de papel. Você passa a página, você volta onde quiser, você passa adiante, você volta novamente, você dobra, você carrega, aonde você chega, você abre. Quer dizer, você tem 1000 vantagens com ele. Logicamente, a geração nova nasceu com isso, logicamente, vai haver os defensores dessa coisa. Eu ainda sou um pouco mais antigo. Basta lhe dizer que eu tenho uma grande dificuldade de escrever meus textos no computador. Eu sempre escrevo no papel e depois eu copio digitando. Porque, às vezes, meu pensamento é mais na frente do que o que eu estou digitando. Então, você veja, tem vantagem? Tem. Computador, para mim, é uma coisa extraordinária, porque eu não preciso estar rasgando papel nem usando máquina de datilografia. Aqui mesmo eu conserto tudo. Desde que digitado eu conserto, eu edito, eu faço tudo. Mas essa questão da tecnologia tem muita coisa ainda a consertar. Não é? Depois tem o seguinte, não é? Se você vai usar um celular, como é que você vai ler num celular? Eu não leio nada em celular, porque eu não consigo. Agora tem um tal eu era assinante de todos os jornais daqui. Não é? E o cara disse, olha, agora vai ser digital, vamos renovar. Não, muito obrigado, pode ficar lá. Eu vou ler jornal no celular? Não vou, não consigo. Não consigo. Então, e não me faz falta. E não me faz falta. Porque os jornais, afinal de contas, mudaram muito e acabaram com tudo que se falava em cultura, não é? Então, só tem o que não deve. Então, veja você o seguinte, aí vem essa pandemia. Essa pandemia nos isola de tudo, das pessoas. Isso é o que é o pior. Você não pode encontrar os amigos, não pode apertar uma mão, não pode dar um abraço, não é? Encontra uma bela criatura, você não pode dar um beijo na face dessa moça, você não pode fazer nada, porque hoje tudo é pecado, tudo é feio. Quer dizer, é um isolacionismo danado do indivíduo. Quer dizer, isso só pode afetar, não é, a cabeça de muita gente. Quem não tiver um equilíbrio forte vai sucumbir logo com isso aí. É uma situação muito... Além do medo da morte, não é? Ainda tem essa questão do individualismo, onde o indivíduo é forçado a viver isolado de todos, de todo mundo. Quer dizer, eu não sei, eu vejo isso aí como um grande problema a ser resolvido. Ô, Lucilo, nós estamos caminhando para o final do nosso programa. Caminhando, não vai acabar, estamos caminhando para lá, é natural. E conforme eu desconfiava, essa foi uma das melhores conversas que nós já tivemos aqui no Arte Agora. Você, de fato, se consegue impregnar a conversa com conhecimentos e com sensibilidades que nem todos têm. Mas eu queria, justamente por conta disso, era provocar você, despertar a sua atenção e beber com a sua resposta com relação a um tema que vem apertando a todos nós. E eu vou fazer a pergunta de modo genérico
e você vai dar a profundidade que você vai dar. Então, de um tempo para cá, o Brasil ele passou a viver um tempo em que algumas coisas que já foram prioridade no passado deixaram de ser. Era o caso, por exemplo, da educação, da arte, da cultura. Eu lembro, só para a gente possa melhor contextualizar isso, é que só por força de uma medida judicial, o Palácio Gustavo Capanema, no Rio de Janeiro, não foi privatizado. O edifício Gustavo Capanema, que é um dos marcos da arquitetura modernista no Brasil, ele ia ser privatizado, ia ser vendido em iniciativa privada. E só não foi porque a justiça, em boa hora, disse, não, aqui não. Você vai privatizar outras coisas, mas esse marco da cultura modernista, que é o edifício Gustavo Capanema, sede do Ministério da Cultura durante muito tempo, não vai ser privatizado. Então, isso reflete, de alguma forma, a forma como alguns governos pensam em relação à cultura. Então, remete para segundo plano algumas preocupações. E aí, Lucila, eu queria saber o que é que você entende de algumas perspectivas. Seria possível um país crescer, ou mesmo um homem sobreviver, sem algum tipo de arte, de cultura, que pudesse não só canalizar a criatividade, mas também fazê-lo escapar de algumas angústias da vida. O que você acha disso? Se é possível o cara viver sem isso? Ou algumas pessoas dizem que em alguns cantos, quando a pessoa está com muita fome, ela vai dormir porque ela sonha com comida. Mas eu não sei se é bem assim. Eu não sei se a pessoa com fome vai dormir sonhando em comida. E se sonhar, vai acordar com vontade de comer, salivando. Eu queria, Lucila, saber se você acha a possibilidade de um país crescer e das pessoas alcançarem felicidade sendo apartadas da cultura, da arte, e, enfim, das coisas que fazem ela pensar num mundo diferente. Veja você, a cultura é a formação do espírito do indivíduo. Espírito no sentido de ter esse sentimento elevado das coisas. É impossível um país não se abrir para a cultura e a educação. Se você cerceia toda manifestação de um artista, de um escritor, enfim, de uma pessoa que faz arte, você está bloqueando o desenvolvimento desse povo. Quer dizer, o que falta nesse país é exatamente sensibilidade e realmente se analisar caso a caso, porque você não pode querer penalizar uma meia dúzia, penalizando a todos. A todos. Quer dizer, a cultura é um berço fundamental na formação do indivíduo, da sua personalidade, de tudo que forma o ser humano. Então, através de todas as suas manifestações, é preciso que haja um incentivo público. É preciso que as coisas sejam, cada uma no seu devido lugar. Quer dizer, é uma situação muito delicada que nós estamos atravessando, mas é preciso também saber, como eu digo, é preciso se ver caso a caso para saber aonde estão os exageros e aonde estão as injustiças. Perfeito. Bom, infelizmente, nós estamos chegando ao final dessa conversa com o Lucílio Varejão Neto, aqui no canal Arte Agora. E, como eu falei no início do programa, nós tivemos a chance de ouvir alguém que sabe do que diz.
Lucílio ele não é apenas um escritor de sucesso, ele também é um homem público de sucesso. E isso tudo é uma conjunção de não só de inteligência, um pouco de DNA, como nós vimos, mas, sobretudo, de sensibilidade e de vontade de fazer as coisas. Então, Lucílio ele percorreu uma grande jornada por cima da sua própria vida, nos levando junto com ele, ou seja, dando uma demonstração de que compartilhou parte de sua vida vitoriosa conosco até agora, e nós ficamos muito felizes, muito agradecidos por isso. E agora eu falo com você que está em casa acompanhando o nosso programa. Se você ainda não é inscrito no canal até agora, por favor, se inscreva. Há uma tecla, inscreva-se, você clica, ou a tecla digital, naturalmente, você clica nela e através desse gesto, um gesto simples, gracioso, não paga nada, a gente manda a mensagem à humanidade que nós acreditamos que através da arte, da ciência, da cultura e da tecnologia, nós podemos construir um mundo melhor para todos. Um mundo que não é bom para todos, não vale muito a pena. E agora vamos ouvir as despedidas de Lucílio Varejão Neto, que dedicou parte da sua noite de sexta-feira para conversar conosco. Lucílio, muito obrigado. A palavra é toda tua para as despedidas. Bom, Alexandre, sou eu que agradeço. É um prazer imenso estar aqui no Arte Agora. Afinal de contas, aqui é uma conversa desprovida de outras pretensões. O que interessa realmente é fazer com que o leitor possa se familiarizar com as pessoas que escrevem. E, no meu caso, fico bastante feliz de ter podido conversar alguns assuntos, tanto da minha vida particular como da vida de escritor. Afinal de contas, o escritor torna-se um homem público porque, quando ele trata dos mais diversos assuntos, esse assunto deixa de pertencer a ele para pertencer a quem o lê. Portanto, fico muito feliz de ter participado do Arte Agora, agradeço muito e até a próxima vez.